Então, eu vou estar trazendo também uma palavra de oferta. Quem puder abrir sua Bíblia lá em Êxodo 35, no versículo 5. Êxodo 35, versículo 5 diz assim: Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente a trará por oferta ao Senhor. Ali no texto o Senhor dá continuidade do que ele pede, né? O ouro, a prata, e ele vai relatando. Mas nós vamos nos ater até aqui, vamos parar aqui. Então, só repetir: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente a trará por oferta ao Senhor. Falando de algo que nós podemos escolher o quanto nós queremos ofertar, o quanto daremos. Porém, o ofertar é um princípio. Amém? Assim como entregar as nossas primícias, os nossos dízimos, é princípio bíblico. Então, ela é uma ordenança, aquilo que Deus deixou como uma ordem para nós. E quando nós conhecemos a Deus e a palavra dele, né, e o buscamos, nós passamos a entender o quanto Deus se alegra de ofertas. No Antigo Testamento, Deus ali, quando ele estava dando direções, os tipos de oferta que ele queria receber, né? E de cada oferta, o povo, quando ofertava, era muito abençoado. Então, o Senhor se alegra também por quê? Porque por meio das ofertas que nós damos, aí Ele pode também nos abençoar. Porque Ele vê o nosso coração. Então, entregar, devolver a Deus as nossas primícias, os dízimos, as ofertas, fazem parte desses princípios. Então, quando nós temos esse entendimento e praticamos, nós sempre vamos receber da parte de Deus as suas bênçãos. E bênçãos não é ausência de dificuldades. As bênçãos não é ausência de circunstâncias adversas, não é ausência, mas em todas as situações difíceis Deus dá o escape, Deus faz a cura, Ele restaura, amém? Ele traz os recursos necessários. Em momentos da nossa vida nós passamos sim por dificuldades. Jesus falou isso, que nós teríamos dificuldades, né? Mas que era o que depende de nós é a nossa fidelidade ao Senhor. É continuar sendo firmes a Deus, fiéis ao Senhor e cuidar com aquilo que a gente declara no tempo da dificuldade. Porque às vezes, na hora da dificuldade, a gente começa a falar e declarar coisas. Está difícil. Essa situação aqui não vai dar. Não vou conseguir me livrar disso. Não, porque a gente acaba se amarrando no mundo espiritual. A gente acaba perdendo pela nossa boca, por causa da nossa boca, daquilo que ela declara. Então, o que nós não podemos é desanimar, negociar nossa fé nesses momentos. A fidelidade, a obediência ao Senhor, ela independe de situações e circunstâncias. Então, quando a gente é fiel ao Senhor, Ele nos honra, porque Ele também é fiel com a palavra dEle. Eu quero ler um texto também, que é em Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. Diz assim: de fato, é necessário que aquele era um caos, e eu dormi e acabei sonhando que eu estava no mar. E quando a gente está olhando para o mar, as ondas vêm em nossa direção. Mas aquele sonho, eu estava lá no meio daquele mar,
com a água quase no pescoço, e as ondas vinham de todos os lados. Da frente, vinham de trás, vinham dos lados. E aí você acorda assustado, porque vem na hora que parece que foi engolir aquele mar, foi engolir, eu acordei. E eu entendi, eu estava afastada do Senhor, mas eu entendia que era espiritual, que era tudo aquilo que eu estava vivendo. Luz, fui para a igreja, não saí mais da presença do Senhor, e me deparei com um louvor. Eu ia pedir ajuda para minha irmã Elisângela, mas ela não vai conseguir me ajudar. Mas enfim, esse louvor, eu recebi a cura do sonho. E esse louvor, eu vou cantar. Diz assim: se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Eu recebi a cura do Senhor. Eu recebi. Porque é isso que Ele faz. O Senhor, se não tiver saída, Ele cria uma saída. O Senhor, Ele faz todas as coisas. E é na dificuldade, muitas vezes, que nós somos testados, provados. E o Senhor, Ele olha para nós. Eu já falei isso, essa frase me impactou e eu usei ela por várias vezes. O Senhor é o maior interessado em nos ver bem, em nos ver feliz, em nos abençoar. Amém? Então não tem como dar errado para quem cumpre princípio. Não tem como. Pode não ser o momento, pode não ser a hora, mas a resposta vem. A situação vai ter solução. Você olha para aquele mar gigante de finanças, toda bagunçada, você olha, meu Deus, acabei de fazer dívida, acabei disso, acabei daquilo. Calma, só não deixa de ser fiel ao Senhor. Ele honra as semeaduras, Ele ouve. Quantas semeaduras de propósito eu pude fazer, graças a Deus, mesmo às vezes na dificuldade ali, eu tirava a parte e falei, Senhor, esse aqui é para a salvação de tal pessoa. Esse aqui é para o meu esposo. Essa oferta, essa semeadura é para o filho que a gente quer. Depois de 13 anos, Deus nos honrou. Está ali brincando. Porque Deus, Ele ouve, Ele honra as semeaduras. Amém? O salmista, Davi, quando escreveu, ele disse assim, no Salmo 37, só vou citar, 37, 25, ele fala assim: fui moço, e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus a quem nós servimos. Então, para que esse novo ano que está chegando também aproveite, faça uma semeadura. Pelo seu projeto de vida, faça. Faça, porque eu estou aqui como prova viva dizendo que Deus, Ele honra a semeadura. Amém? Deus, Ele responde. E você pode colocar ali tudo que vier. Senhor, eu quero aqui, vou semear por esse projeto, então eu quero buscar mais o Senhor. Quero ter mais relacionamento, te conhecer mais profundamente. Eu quero também, Senhor, nesse ano, vou ofertar aqui pelas pessoas que eu amo, que ainda não te conhecem. Eu vou ofertar também aqui por cura. Eu preciso de cura. Pessoa precisa de cura da minha família. Amém? Eu quero um novo emprego. Enfim, que Deus te oriente, que Deus coloque no teu coração também, que te traga à memória coisas que você pode pedir. Amém? Vamos preparar então as nossas ofertas. Você que já preparou, pode se colocar de pé. Esse daqui também, pastora, não é do plástico? Tá.
oferta da semeadura, como os pedidos de oração, também podem ser colocados aqui no gasofilácio, tá bem? Amém? Então vamos orar? Pai querido, nessa noite, Senhor, quero entregar eu juntamente aqui, Senhor, com os meus irmãos, como oferta de gratidão ao Senhor, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez neste ano e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer no próximo, Senhor. Recebe as nossas semeaduras, Pai, que elas sejam abençoadas e que elas venham frutificar, Senhor, a 10, a 100 por um, Senhor, em nome de Jesus. Que cada pedido de oração seja ouvido e atendido. Que no final do próximo ano a gente se fique, Senhor, impressionado com aquilo que o Senhor fez. Admirados com a tua fidelidade, Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor fez e fará ainda nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Podem crescer. Tudo na benção aí? Recebendo um soprinho de Jesus aí para ver se refrigera. Morar na nossa região é muito bom, né, irmãos? A gente sabe que vai ser uma semana só esse calor. Depois já vem o refrigério, né? Dura pouco esse calorzinho aí. Mas Deus é bom, amém? Para quem reclamou, falando, não estava vindo calor, não estava vindo calor. Agora chegou e falou, Senhor, por que tanto calor? Por que tanto calor? Né? A gente tem que estar firme aí nos propósitos de Deus. O calorzinho vem, mas é para dar uma aquecida no nosso espírito, não é verdade? Nossos visitantes maravilhosos aí, sejam bem-vindos. Essa galera que eu conheço, estão conhecendo a igreja agora, não vão sair daqui nunca mais. Porque depois que entra aqui, irmão, apaixona. Está entendendo? Glória a Deus. Queridos, nós temos falado sobre graça nesses dias, amém? Temos crescido em graça. Falamos sobre uma graça prática, falamos sobre o empoderamento que a graça nos dá. Falamos também sobre uma abundante graça, a graça pedagógica, que nos instrui através dela, que não é porque o nome é graça que veio de graça. E nós temos crescido, aprendido, né, sobre amargura versus graça. Falamos domingo passado, minha esposa ministrou, para não sermos amargurados, mas vivermos debaixo da graça de Deus. E temos agora nesses 6 cultos sido ministrado e vamos continuar sendo ministrado. Mas fomos ministrados no primeiro dia sobre gratidão e ontem fomos ministrados sobre esperança. E hoje eu quero falar sobre o renovo e a graça, ou a graça renovadora. Quero ministrar o teu coração para que você tenha entendimento do que é essa graça e o porquê que essa graça nos renova. Quero trazer instrução, quero falar sobre um discernimento em meio aos desertos da vida. Quem aqui nesse ano de 2025 passou por algum deserto na sua vida, algum momento de dificuldade? Você que não levantou a mão, glória a Deus pela sua vida, depois você ora por nós. Né, que você está com toda a legalidade e autoridade de orar por mim. Eu te abençoo para você me abençoar. Amém? Mas talvez você seja um ser humano normal e passou algum tipo de deserto, algum tipo de batalha. Talvez seja financeiramente, talvez seja emocionalmente, familiarmente, ou alguma área de saúde. Eu não sei, porque cada um tem o seu deserto, cada um tem a sua batalha, cada um tem a sua guerra, mas Jesus é o nosso orientador em meio ao deserto, amém, irmãos? Você sabe que as pessoas que moram lá no Oriente Médio, até hoje existem as caravanas. Nós já fomos para Israel, e lá em Israel existem o povo chamado beduíno. Os beduínos, eles são homens de caravana. Eles moram no deserto até hoje em barracas, e quando eles vão se deslocar, eles olham para a direção do sol. E eles olhando para a direção do sol, eles sabem para onde eles devem ir. Porque talvez você nunca parou para pensar, né? Que alguém diz assim para você, olha, eu vou te dar uma orientação. Olha, eu vou te orientar. O termo orientação e orientar vem do Oriente. O sol nasce no Oriente. Então toda pessoa que quer uma orientação precisa olhar para o sol, porque o sol vem do Oriente.
Então toda a orientação vem da direção do sol. Para o básico, para você aprender algo, se você nunca aprendeu isso, você mira o teu braço para a direita, mostrando para o sol, ali é o leste, é o oriente. Para o outro braço é o oeste. Para a tua frente é o norte, para trás de você é o sul. Então é muito simples de você saber. Aqui em São José, o Curitiba, você apontou para cá, você está indo para o leste, para cá o oeste, para frente é o norte do Brasil e para trás é o sul. Santa Catarina e Rio Grande do Sul fica nessa direção aqui, ó. Então, se eu quero orientação, eu preciso olhar para o sol, porque o sol é o oriente. O sol é a orientação, e a palavra orientação, orientar, no original é de oriens, ou orientes, que significa nascer, nascente, o lugar onde o sol nasce. E para termos a orientação de Jesus, ele precisa nascer em nós. Se eu quero ter orientação, eu preciso que o sol da justiça nasça em mim. Eu preciso ter a orientação da luz do mundo, aquele que me guia. Eu preciso olhar para o oriente, olhar para o sol, olhar para o guia, aquele que vai levar a caravana da minha vida e a caravana da minha família. Porque toda pessoa que está em um deserto, ele começa a procurar pegadas no deserto. Porque ele sabe que se ali tem muitas pegadas é porque uma caravana passou por ali. E se uma caravana passou por ali, esta caravana está indo para o oriente, porque nenhuma caravana vai para o lado contrário. Eles sempre estão indo para o lugar do sol, o lugar da orientação, o lugar onde a luz do sol, a luz da justiça está vindo na direção dele. O povo do oriente buscava orientação pelo sol. E à noite? À noite tem uma palavra profética sobre nós, em cima do livro de Lucas, falando sobre Jesus, né? Sobre a estrela que nos orienta, a estrela oriental, que era o brilho, o facho de luz, que orientava onde os reis foram orientados por essa estrela, para encontrar onde Jesus estava. Então, se Jesus é a nossa estrela da manhã, Jesus também é a nossa estrela da noite. Ele traz luz em meio à noite e Ele é que ilumina toda a terra em meio ao dia. Se eu quero orientação, se eu quero renovo, se eu quero graça, eu preciso pedir orientação de Jesus. Eu preciso pedir: Senhor, me orienta pela Tua justiça, me orienta pelo Teu brilho, me ilumina, Senhor, com a Tua luz. Porque não é essa lâmpada que pode nos iluminar para a salvação, mas é a luz de Jesus que pode nos iluminar. Ele é a luz do mundo. Abra sua Bíblia comigo no livro de Malaquias, o último livro do Velho Testamento. Se tivermos condições, coloca aqui no telão para nós. Com esse calorzinho aí, o nosso data show está dando super aquecimento. Eu até entendo ele. Tem misericórdia dele, né? Ele está bem pertinho do teto ali. Eu trabalhei essa semana dentro desse teto aí para arrumar uns buraquinhos aí de vazamento, né? Com essas chuvas torrenciais que vem. Acho que estava uns 60 graus ali. Eu emagreci alguns quilos, glória a Deus. Mas eu entendi a vida do Data Show. Falei, tá perdoado, tá liberado meu perdão para ele, quando ele dá uns apagão nele. Malaquias, capítulo 4, verso 2. Malaquias 4:2 diz o seguinte, presta bem atenção nesse texto: mas para vós outros que temeis ao meu nome, diga comigo, aqueles que temem a Deus. Mais alto, diga, aqueles que temem a Deus. O texto diz para nós: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo sobre eles salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros que foram soltos da estrebaria. A palavra de Deus está garantindo a mim e a você que todo homem, toda mulher que teme a Deus, o sol da justiça vai brilhar sobre este homem e sobre esta mulher. Este homem e esta mulher que teme a Deus vai ter orientação. Este homem e esta mulher vai ter orientação. Por causa do teu temor a Deus, Deus lhe orientará. Por maior que tenha sido a tua dificuldade em 2025, esse ano ainda não acabou,
por mais que ainda falte aí 3 dias e meio para ele se concluir, ainda pode acontecer algo sobrenatural na tua vida, e muito mais. Um 2026 está por vir, e se você colocar o teu coração temente ao Senhor, Deus te orientará, porque Ele é o sol da nossa justiça. Ele está dizendo aqui, trazendo salvação nas suas asas. Quem teme a Deus tem o sol da justiça como orientador e tem convicção de salvação dentro da sua vida e da sua casa. É Ele quem nos salva, é Ele quem nos liberta. Ele diz ali, nas suas asas trairei a salvação, e saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Irmão, como um animal, um bezerrinho que está preso ali com a sua mãe, que por dias e dias tem que ficar preso ali até que tenha forças nas pernas. Quando o pastor vai lá e abre a porta, o cuidador vai lá, o homem que vai dar orientação àquele animal, abre aquela porteira, abre aquela porta, aquele bezerro que não conhecia a liberdade sai. E quem já teve a experiência de ver um bezerro saindo da estrebaria, sabe que coisa interessante que é. Ele sai saltando, pulando, batendo as patas da frente, a pata de trás, ele sai rodando, saculejando de alegria, porque ele está dizendo, eu estou conhecendo uma liberdade que eu não tinha. Assim é o renovo da graça. Todos nós que estávamos aprisionados no mundo, que Satanás de alguma maneira nos deixou em cativeiro, quando o sol da justiça nos orienta, ele traz salvação e a porta da libertação acontece. E eu, como um bezerro, saio livre, leve e solto, dizendo, Jesus me libertou, agora eu tenho uma liberdade que antes eu não tinha, que a bebida fingia que me dava, mas eu não podia ter liberdade, que a droga parecia que me dava, mas era um engano, que a prostituição parecia boa, que a pornografia parecia boa, parecia que eu tinha uma liberdade em determinado momento, mas eu sabia que eu era cativo àquilo. Então Satanás, de alguma maneira, tenta nos prender, mas Jesus nos liberta, porque Ele nos orienta, e através da sua orientação, a salvação e a libertação. Isso é graça, irmão. Isso é ser renovado pela graça. Isso é saber que a gente não faz nada de bom, e Deus, pela sua misericórdia, nos alcança. Ele renova a graça dele a cada dia. Eu não sei como terminou a tua noite ontem, como começou o teu dia hoje. Eu sei de uma coisa, você está aqui, ou tem uma multidão me assistindo pela internet, porque olhando aqui para o templo, sabemos que tem uma multidão viajando, e talvez você está me assistindo aí, eu não sei o que você praticou aí, eu não sei o que você praticou, eu sei de uma coisa, a graça se renovou mais um domingo na sua vida, você veio à casa de Deus, e Deus está falando com você de novo, eu continuo te amando, eu posso não concordar com o que você fez, mas eu te trouxe para te orientar hoje. Isso é renovo, irmão. Isso é graça se renovando a cada dia. Como que eu não posso ser feliz tendo um Deus que é a luz do mundo, e a luz dele vem em mim, e através de mim eu posso levar a luz dele para outras pessoas? Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 8. João capítulo 8, verso 12. João 8, verso 12 diz o seguinte: de novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Irmãos, Jesus está dizendo novamente, eu sou a luz do mundo. Olha que coisa linda ele dizendo, quem me segue não andará nas trevas. É uma promessa. E ele continua dizendo, pelo contrário, terá a luz da vida. Irmão, quem tem Jesus tem a luz da vida. Quem não tem Jesus está nas trevas, está na morte. Toda pessoa longe de Cristo tem uma vida vazia, uma vida apagada. Mas quem tem Cristo tem uma vida acesa pelo fogo da palavra e pela luz do sol da justiça. Ele brilha, ele ilumina nossos caminhos. Por mais que o dia esteja nublado, por mais negro que estejam as nuvens, pode estar negro as nuvens, pode estar chovendo, pode ficar como se estivesse anoitecendo. Você tem uma garantia, o sol continua brilhando lá em cima, por mais que eu não veja. Assim é a minha vida e a sua vida. Por mais luta, batalha e guerra que você possa ter passado, uma coisa é certa, o sol da justiça continua brilhando e nada mudou.
Jesus não mudou porque as nossas lutas aumentaram. Jesus não mudou porque as nossas batalhas foram grandes nesse ano de 2025. Eu sei de uma coisa: se nós devolvermos a nossa vida para Ele, Ele diz: aquele que me segue não andará mais em trevas. Tem uma promessa para nós. E esses textos mostram Jesus como a nossa fonte de luz, a nossa fonte de salvação, a nossa fonte de justiça. Ele é o nosso guia, e só nele nós podemos destruir a treva da nossa vida, o pecado, o desânimo da nossa vida. Irmãos, talvez você está terminando esse ano com desânimo, e Jesus está dizendo para você: não desanime, porque eu sou o teu renovo, eu sou a tua graça. Não desanime pela batalha, não desanime pela luta. Até o final dessa mensagem, você vai entender o porquê, talvez, de batalhas e lutas. Batalhas e lutas não foram feitas para te matar, mas foram feitas para nos forjar. Porque Jesus é essa graça que eu preciso, é esse renovo que eu preciso. Não existe crescimento sem batalha, irmãos. Nenhum homem, nenhuma mulher cresce na vida, seja emocionalmente, seja espiritualmente, seja fisicamente, seja financeiramente, se não houver batalha. Tudo que vem fácil, pode desconfiar. Existe uma guerra para o crescimento. Tem uma mensagem que eu preguei há muitos anos atrás, que eu dizia o seguinte: crescer dói. É só você lembrar da tua infância. É quantos topos de dedo que a gente arrancou, joelho, cotovelo, foi tudo embora, irmão. Mas você olha, está tudo aí de novo. É restituição. Crescer dói, o osso da canela dói. Você chega, os filhos começam ali depois dos 6, 7 anos de idade, até os 12, 15, reclama direto: está doendo minha canela, está doendo minha canela. Os pais se preocupam. É o osso que está crescendo, e a carne, o nervo, está reclamando. Por quê? Porque está crescendo, crescer dói. Crescer no ano de 2025, crescer para um ano de 2026, existe uma guerra, existe uma batalha. Só que em Cristo essas trevas, esse pecado e esse desânimo vai ser dissipado, mas depende de você abraçar a graça, de você abraçar o renovo. É o que nós estamos insistindo aqui em todo esse mês. A graça não é de graça. Não é porque Deus derrama da graça dele todo dia, que se você não fizer nada, ela vai continuar sobre você e está tudo salvo, está tudo certo. Não, irmão, eu preciso desejar essa graça. Eu preciso tomar posse dessa graça. Eu preciso me abraçar à graça. Eu sou aquela planta ruim, mas Jesus é a videira verdadeira. Ele é a nossa figueira. Ele é aquele ao qual nós, quando nos abraçamos nele, passamos a dar o fruto que ele tem. Não é mais o meu. Seja a oliveira, seja a videira, seja a figueira, que são representações de Cristo na palavra. Quando eu estou arraigado nele, quando eu estou abraçado nele, já não sou eu mais quem vivo, agora é ele quem vive em mim. E o fruto que eu agora dou, eu dou da árvore ao qual eu estou arraigado. Então, se eu estava em trevas, quando eu me abraço a Jesus, o sol da justiça começa a brilhar em mim, começa a brilhar através de mim. A salvação que eu não tinha, agora eu tenho, não só para mim, eu tenho para dar. Porque agora eu posso pregar a verdade para quem não conhece a verdade. Porque eu vou dar do fruto ao qual a árvore ao qual eu estou arraigado. Eu preciso me abraçar em Jesus. Vamos ler 1 João capítulo 3. Lá no finalzinho da Bíblia. 1 João capítulo 3. Do verso 1 ao verso 6. 1 João, um pouco antes de Apocalipse. 1 João capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Diz assim para nós: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Olha que ponto chegamos, o Pai nos chama de filho, e de fato somos filhos de Deus, e por essa razão o mundo não nos conhece mais, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, presta atenção agora, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica,
Todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Amados, o nosso Deus, que é amor, é uma graça renovadora, é o Deus que nos dá a oportunidade de ser seus filhos. E como seus filhos, ele não tem pecado. E se nós temos ele, a Bíblia diz, nós não devemos viver na prática do pecado. Não vive pecando. Eu posso vir a pecar. Você pode vir a pecar. Mas o problema e a diferença está de quem é filho de Deus, é a diferença de quem vive pecando e de quem pode vir a pecar. Como filhos de Deus, nós temos um Deus que nos ilumina. Então eu não vivo mais em trevas. Eu não posso dizer, eu não sabia. Porque eu tenho a palavra de Deus que me orienta. Ela é o próprio Jesus, a palavra é Jesus, a palavra é o sol da justiça. A palavra é a luz que ilumina meus caminhos. Quando eu tenho Jesus, eu não vivo mais em trevas. Eu posso vir tropeçar, mesmo que tenha luz aqui. Eu posso vir subir no altar e tropeçar aqui. Mas não é por falta de luz, é por falta de atenção. Então, quando eu sou filho de Deus, eu tenho uma luz que me ilumina. Ele está dizendo para nós no texto, ele ratifica, todo aquele que permanece nele, então tem que ter uma permanência. Não é Deus quem me gruda nele e eu não saio porque ele não deixa. Não, meu irmão, o texto está dizendo, todo aquele que permanece nele. Sou eu que desejo permanecer debaixo dessa graça. Sou eu que preciso desejar, não vivendo no pecado. E o texto continua, todo aquele que vive pecando não viu e nem o conheceu. Amados, se nós amamos a Deus, conhecemos a Deus, vivemos para a glória dele, precisamos permanecer nele. Eu fico vendo pessoas nesses dias, essas datas comemorativas são as datas mais interessantes para você ver quem não amou Deus o ano inteiro. Porque manifesta a sua carnalidade nesse final de ano. Manifesta tudo. As músicas que ouve, as bebidas que bebe, o jeito que come, o jeito que se veste. Você vê ali, não, eu servi Jesus até o dia 20 de dezembro. Não, você não serviu, você mentiu. Porque o texto está dizendo aqui que quem é filho é diferente. Quem é filho em dezembro, é filho em janeiro, é filho em março, é filho em setembro, é filho em agosto, é filho em qualquer data. Os meus filhos, eu tenho 3, eles não deixam de ser meus filhos quando eles estão longe de mim. Quando eles estão perto, quando eles estão longe. Quando eu saio de perto ou quando eles saem. Se é janeiro ou se é dezembro, eles permanecem filhos. E Deus está dizendo para nós, vocês precisam permanecer como filhos, porque a tua filiação não é apenas pela boca que você fala que é pelas atitudes que você demonstra, porque eu sou o sol da justiça, eu sou a luz do mundo. Se eu estou em você, você precisa brilhar, a tua vida não pode estar em trevas, você não pode andar escondido por trás de tapumes da vida, você não pode criar caminhos para você viver, você tem que viver para a minha glória, porque agora sou eu quem vive em você. Olha o que diz o texto para nós em Filipenses. Volta um pouquinho aí. E abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo de número 2. Do verso 5 ao verso 11. Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 11, diz o seguinte. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amados, já vamos continuar lendo. Mas olha o que diz. Tenha em você o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Como que eu vou ter os mesmos sentimentos que Cristo Jesus teve se eu estou longe dele? Se eu não aprendo nada dele? Se ele não caminha dentro de mim, eu não caminho com ele. O texto continua. Tende em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como por usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se
em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amado, Jesus é Deus, mas vindo como homem, ele não usurpou ser igual a Deus, ele tomou forma humana. Ele foi feito de carne e osso como eu e você, para passar pelas guerras que eu e você passamos, pelas tentações e desejos que eu e você temos. Mas o texto diz para nós, ele se humilhou, tornando-se e tomando forma de servo. O que eu aprendo com esse texto? Que isso é renovo da graça de Deus na minha direção e na tua direção. Jesus, que é Deus, rebaixou-se ao lugar de servo para que eu e você pudéssemos ser elevados ao lugar de filho, irmãos. Que coisa maravilhosa! Sendo Deus, se humilhou no lugar de servo, para eu e você que não prestava para nada, fôssemos elevados ao lugar de filhos. Que coisa extraordinária! Se isso não é uma graça renovadora, eu não sei o que é, irmão. Eu e você era por estarmos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Jesus renova da sua graça mais uma vez, e está ministrando o meu coração e o teu coração mais uma vez. E como filhos renovados pela graça, precisamos nos manter firmes na prática da excelência. É isso que 1 João 3 estava dizendo para nós. Agora, como filhos de Deus, a nossa prática tem que ser excelente. A nossa prática não pode ser mundana. A nossa prática não pode ser igual ao do mundo. As nossas atitudes não podem ser. A nossa família não pode ser. Os nossos filhos não podem ser. Nós temos que educar os nossos filhos no princípio da palavra. Quem educa filho é pai e mãe, não é a igreja. Eu falei isso aqui ontem. Eu preguei isso esse final de ano inteiro, pregando na escola, falando sobre isso nas escolas. Quem educa é pai e mãe. Igreja orienta. O que eu estou dando para você aqui hoje é orientação. É levando você ao sol da justiça. Quem educa é pai e mãe. Quem orienta é a igreja. A escola ensina o beabá, irmão. Debaixo da orientação e da educação dos pais e da igreja. Porque a escola não pode falar o que quiser. Então, irmãos, é tempo de educarmos os nossos filhos pela orientação da palavra. Precisamos fazer a diferença, ser diferente, com práticas excelentes. Filhos de Deus têm uma prática que os que não são, não têm. Tem que ter diferença dos filhos de Deus e de quem não é filho de Deus. Eu acho interessante fulano falar assim, fulano de tal, é uma benção, é isso, é maravilhoso, só precisa entregar a vida para Jesus. Eu concordo com isso, porque tem gente ímpia tendo atitudes mais honestas do que muitos cristãos e muitos crentes. Isso está errado. Não é que está errado o ímpio ter essa parte de honestidade. Está errado o crente não ter. Porque não basta o ímpio ser honesto. Se ele não tiver Jesus, ele vai para o inferno igual. E não basta o crente dizer que é filho de Deus. Se ele não tiver atitudes excelentes, vai para o inferno também, irmão. Pararam de pregar sobre céu e inferno nas igrejas. Aqui não. O renovo da graça é isso, irmão. É nos dar a oportunidade de voltarmos a viver eternamente com Ele no céu. Porque foi de lá que nós viemos. Foi lá que nós fomos gerados. É por isso que todo ser humano quer morar no céu. Todo ser humano quer ir para o céu. Por quê? Porque tem saudade de onde foi gerado. Existe uma saudade dentro de mim, dentro de você, que você não sabe descrever. Mas foi o ambiente onde nós fomos gerados. Nós somos criados, gerados nele, criados na terra. Mas nós somos gerados pelo Espírito nele. Porque nós somos um Espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Mas nós somos um ser espiritual. É por isso que a gente tem vontade de voltar para o céu. E quem vai voltar para o céu? Aquele que reconheceu Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador. Que reconhece que Ele veio tomar o lugar de servidão para eu ser elevado ao lugar de filho. Quem está entendendo a mensagem desta noite?
Precisamos amar a Jesus por quem Ele é, irmãos. E não apenas pela forma que Ele faz você se sentir. Pastor, eu não entendi. Você vai entender. Você precisa amar a Jesus por quem Ele é, e não apenas pela forma que Ele te faz se sentir. Porque tem gente que ama Jesus por uns meses. Porque no começo Ele arrepia bastante. No começo Ele chora bastante. No começo Ele se alegra bastante. A igreja é maravilhosa, os pastores são maravilhosos, os irmãos são maravilhosos. Ai, a Bíblia é maravilhosa, mas os dias vão passando. E Ele não arrepia mais, Ele não queima mais, Ele não chora mais. É aí que você demonstra se você é filho. Porque é uma aliança, irmãos. No começo, há 29 anos atrás, quando eu estava esperando a minha esposa, era a época que eu não tinha dinheiro, não tinha nada, não, é busão mesmo. Você estava lá no terminal, eu ia até um terminal esperar ela, para a gente vir junto no ônibus para ir para onde a gente estava indo passear. E por dentro assim, as borboletas batiam as asas. No dela, tem uns borboletão desse tamanho assim. No meu, as borboletinhas, assim, porque eu sou macho, né? Não as borboletinhas. Era uma pelagem, irmão, era um negócio. Hoje eu amo ela, mais do que antes. Porque naquela paixão louca, as borboletas batiam. Hoje, irmão, eu crio a borboleta. Hoje eu arranjo um jeito de fabricar a borboleta. 29 anos depois, só o amor faz você fabricar a borboleta. Essa é a vida com Deus. Para mim hoje ela está mais bonita, ela é mais inteligente, ela é mais cheirosa, ela é mais tudo. Por quê? Porque hoje é amor, não é paixão. A paixão é platônica, ela é gostosa, é legal. Casamento tem que ter pitadas de paixão. Mas vida com Deus não é paixão, vida com Deus é amor. Porque senão a paixão passa e eu vou embora, eu desvio. Eu abandono, eu saio. Eu volto para as trevas, porque é muita luz demais. Estou enxergando todos os meus problemas. Estou enxergando os defeitos da minha família agora. Não. Antes as festas, final de ano, antes era boa. Porque eu bebia cachaça junto, ficava bêbado junto, batia e apanhava junto e ninguém enxergava nada. Tá tudo certo. Agora eu sou o único que não bebe, chego lá e não bebo. Eu chego lá, tenho que falar do amor de Deus. Eu chego lá, tenho que liberar perdão, porque eles estão falando mal de mim. É porque você é luz agora. Seja bem-vindo ao time dos filhos da luz. Seja bem-vindo aos filhos do sol da justiça. Você agora tem algo que eles não têm. E tem gente que gostou da paixão na hora do amor, na hora do tranco e do barranco, quer separar. Ai, incompatibilidade de genes. Que evangelho mais vagabundo é esse? O nome evangelho é Evangelium, significa boa nova, boa notícia. Que boa notícia é essa que te leva para a treva? Irmãos, evangelho é luta, é batalha, é guerra, mas é amor, é criar, é gerar, é estar junto no mais alto nível de dificuldade, no deserto da vida, é olhar aonde Jesus está cravando os seus pés e dizendo: Ele é a minha orientação, Ele é o som da minha justiça, é por aqui que eu vou seguir. Se eu voltar para trás é morte, eu preciso ir para frente, porque é lá que tem a água que me sacia, é lá que tem o alimento que vai me manter de pé. Para trás é só deserto e morte, para frente tem vida, e vida e abundância. Nós não podemos deixar de amar a Jesus por quem Ele é, e não viver com Jesus apenas pelo que Ele me faz sentir, porque a pior coisa que pode existir é uma pessoa que diz que te ama só quando você faz os gostos dela. A pior coisa que pode existir é isso. Uma pessoa que diz que te ama só quando você faz ela se sentir bem. Isso é a pior coisa que pode existir. E por que essa pergunta? Porque na nossa cabeça, se Jesus não fez a minha vontade, então quer dizer que Ele não me ama. Jesus não fez a minha vontade esse ano, Ele não me ama. Jesus não fez a minha vontade nesse Natal, nesse ano novo que está por vir. Não está sendo feita a minha vontade. Então parece que Deus não me ama. Irmão, você já imaginou se Jesus nos tratasse assim também?
Toda vez que você demonstrasse pelas tuas atitudes que você não ama ele te abandonar? Eu tenho certeza que nós abandonamos muito mais a Jesus do que Jesus nos abandona. Porque Jesus nunca nos abandona. Mas ele apenas não faz as nossas vontades. Porque se todas as vezes que nós temos vontade, Jesus fizesse, a gente já estaria morto. Porque tem coisa hoje que você diz assim, graças a Deus que Deus não me deu, senão estaria arrebentado. Então o que nós precisamos? Já estaríamos mortos nos nossos delitos e pecados, se Jesus desse todas as nossas vontades. Irmão, a pior coisa que tem é caminhar ao lado de uma pessoa que não ama você. Ama como você faz ela se sentir. Ah, me fez se sentir bem, eu te amo. Irmão, vida de pastor é assim. Eu preciso ter convicção de quem eu sou em Cristo Jesus. Porque tem pessoa que me ama pra caramba, enquanto eu faço ela se sentir bem como pastor. O dia que eu vou tratar no caráter dela, ela vai embora. O dia que eu estou vendo uma área de debilidade na vida dela, na casa dela, no casamento dela, na família dela, e ela precisa de uma orientação da luz que é Jesus, ela me abandona. Por quê? Porque ela só gosta de como eu faço ela se sentir bem. Ela vai se sentir bem depois que a exortação surtir efeito. Quando ela começar a viver a vida na excelência que eu estou orientando. Mas ela fica brava na hora e abandona. Tem gente assim com Deus. Tem gente assim com marido e mulher. Tem gente assim com filho. Tem gente que abandona. E o pior tipo de espécie de gente que existe é essa. Que só ama você pelo que você está dando. Só ama você pelo bem que você faz. Pelo jeito que você me deixa legal. Falou alguma coisa que eu não fiquei legal? Abandona. Gente, o evangelho não é assim. O reino de Deus não é isso. Como o nosso Deus é bom, e como ele diz através da vida de Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você está fraco, é aí que ele diz, você está forte. Por quê? Porque quando você está fraco, você depende de mim. Tem pessoa que não pode ficar forte um pouquinho que abandona Deus. Tem pessoa que não pode ter um pouquinho de saúde que abandona Deus. Tem pessoa que não pode ter um pouquinho de dinheiro que abandona Deus. Paulo está dizendo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não quer dizer que Deus quer te ver fraco. Deus quer dizer que nas áreas de debilidade que você tem, Ele te fortalece. Isso é uma graça abundante. Isso é uma graça renovadora. É Deus dizendo, essa área você tem debilidade, dependa de mim que eu vou te ajudar a prevalecer. Dependa de mim que eu vou te orientar. Depende de mim que eu vou te livrar. Depende de mim que eu vou te dar vida. Depende de mim que eu vou te abençoar. Eu vou mudar a tua história. Nós precisamos ser dependentes de Deus. A graça é a extensão do jardim de Deus na terra, irmão. O homem e a mulher de Deus que vive para a glória de Deus nessa terra, é como se Deus estendesse o jardim do Éden para nós vivermos. Não é para a gente viver uma vida destruída. Você pode passar luta, mas na luta, não destruído, como diz Paulo. Não abandonando a Jesus por causa da dificuldade, mas se mantendo nele. Se o primeiro Adão perdeu o jardim, Jesus, que é o último Adão, restaurou o acesso ao jardim, e isso é renovo, isso é graça. O primeiro Adão perdeu o jardim por desobediência. O último Adão, que é Jesus, pela obediência, restaurou o acesso ao jardim para mim e para você. Agora quem entrega a vida a Jesus tem direito ao acesso ao jardim de novo. Pastor, aonde que isso está escrito? Abra sua Bíblia comigo, em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, do verso 45 ao verso 48. Primeiro aos Coríntios 15, do 45 ao 48, diz o seguinte: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante, Jesus. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu.
como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é um homem celestial, tais também os celestiais. Vamos ler agora os 57 e os 58. Diz assim o 57: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Glória a Deus. Diga comigo, primeiro Adão, homem carnal, coisas da terra. O último Adão, Jesus, o homem espiritual. Ele me dá acesso. Nós temos carne, porque o primeiro Adão é de carne. Mas nós temos um Cristo, um Deus encarnado, mas espiritualmente falando, restaurado, renovado, reestruturado. E o texto está dizendo para nós, no 57 e no 58, graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Ele. Por que está dizendo isso? Olha que interessante. Ele diz, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Diga comigo, firmes, inabaláveis e abundantes. Irmãos, a graça renovadora não é para vir sobre você e você viver da velha forma que você vivia antes. O texto está dizendo para nós temos que viver de uma maneira firme. Em Cristo a vida tem que ser firme, tem que ser inabalável. Oh, como é que você está, irmão? Tô firmão, que nem palanque no banhado. Tu está errado. O palanque no banhado não está firme. A Bíblia está dizendo para nós, firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Isso quer dizer o quê? Independente do que eu estou passando, é firme, inabalável e fazendo a obra. É não deixar de fazer a obra. É não deixar de ser renovado pela graça através da obra de Cristo. A graça renovadora não me abstém do trabalho. A graça renovadora não me abstém das lutas. A graça renovadora não me abstém das guerras e das batalhas diárias. Nós precisamos estar atentos. Meus amados, o renovo da graça é o retorno ao jardim. E isso não fala de uma vida mansa. Porque quando a pessoa pensa assim, eu vou voltar para o jardim de Deus, é vida mansa. Você já entrou num jardim mal cuidado? Você tem vontade de entrar lá num jardim mal cuidado? Fede tudo, as folhas caindo, não tem luz ali, só tem trevas, é escuridão. Porque não houve poda, não houve limpeza, não houve beleza, não foi posto calçamento para você andar por ali e poder ter acesso ao jardim. Não tem iluminação, porque coisa bonita, gostosa, é ter um jardim bonito de manhã, quando o sol está batendo, mas também quando a iluminação da noite entra nele, ele permanece bonito. Porque ele tem luz, mesmo que seja noite. E nós precisamos entender que vida no jardim não é vida mansa. Isso fala de retorno à excelência. Vida no jardim é trabalho, é viver dia após dia debaixo da graça renovadora, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. O nosso trabalho no Senhor não é em vão. É a nossa vida no trabalho. É a nossa família no trabalho. Não é em vão a tua família. Não é em vão as obras das tuas mãos. No Senhor esta obra não é em vão. Só que quando a pessoa pensa assim, rapaz, quando eu chegar lá no céu, eu quero pegar o Adão. Porque foi por causa dele que entrou o pecado no mundo e eu tive que ficar lutando contra o pecado. Você quer arrebentar o Adão na porrada, já não vai para o céu. Já não está com o coração pronto para ir para o céu. Mas eles falam assim, eu quero pegar o Adão, porque eu não estava lá no Jardim do Éden, e ele pecou sozinho, e eu estou lascado até hoje. Mas você também não estava na crucificação. E por que você tem o direito de receber da graça que a cruz te dá? Você não estava no jardim para pecar, mas você também não estava na cruz para pagar o preço. Se o primeiro Adão trouxe o pecado, trouxe o afastamento do jardim, o último Adão pagou o preço pelo pecado.
e abriu acesso ao jardim de novo. Mas o jardim não é um lugar de vida mansa. Jardim é lugar de trabalho, irmãos. Jardim é lugar de entrar e podar, limpar, cortar, plantar, replantar, reproduzir, colher. Colher também dá trabalho. Você planta, você colhe, você poda. Jardim, vida com Deus, é vida de trabalho, não é vida mansa. É vida de luta, não é vida mansa. É vida de guerra, é vida de batalha. Crente tem guerra, crente tem batalha, crente tem deserto. Mas todo crente, filho de Deus, nascido de novo, tem o sol da orientação, tem a paz que excede o entendimento humano, tem a graça que te basta. Por mais da luta, Jesus está contigo. É Ele quem nos mantém de pé. É Ele quem nos leva para a promessa para nós, da nossa casa, no jardim, não é apenas colher do fruto e comer do fruto, irmão. Você já parou para pensar? Na Bíblia não tem só, ou não tem promessa dizendo que eu e você vamos comer trigo, que eu e você vamos comer uva, que eu e você vamos comer azeitona. O que tem na Bíblia, o que é a promessa bíblica para nós é pão, vinho e azeite. Na Bíblia não tem promessa que eu vou comer trigo, uva e azeitona. Na Bíblia tem promessa de pão, trigo e azeite. O que isso significa? Que por mais que essa graça seja abundante, por mais que essa graça seja renovadora, todo fruto vai ter que ser exprimido. O trigo terá que ser moído. A uva terá que ser pisada, a azeitona terá que ser prensada, pois isso é o resultado de tudo isso, de uma graça manifesta na sua vida e na minha vida. Por mais que Deus nos dê o acesso ao jardim, no jardim não é um jardim só de flores, o jardim bíblico. O jardim bíblico é um jardim de flores, é um jardim de fruto, é um jardim de verduras, é um jardim de legumes, é um lugar onde o homem foi criado e colocado para viver. É um lugar de sustentabilidade. Deus deu a primeira. A partir da segunda ia depender do homem replantar, ia depender do homem se esforçar. É Deus dizendo: eu renovo a minha graça sobre você, para você plantar e colher. A minha graça te basta para você levantar a cada manhã. A minha graça te basta para te dar força e sabedoria. O sol da justiça amanhece e brilha, você esteja pronto para o trabalho. Essa graça que te basta, ela é renovadora, mas ela é trabalhosa. Você planta o trigo, ele nasceu. Não é para você ir lá apenas comer um grão de trigo. É para você pegar e ter que prensá-lo. Você vai ter que moê-lo para que ele vire farinha. Para que você possa produzir o pão. O pão é o resultado do moer da farinha. O vinho, o suco da uva, é o resultado de pisar nas uvas. O azeite é o resultado da prensa da azeitona. E talvez a minha vida e a tua vida, debaixo desse renovo da graça, você não queria ser exprimido. Você talvez não queria ser pisado, não queria ser moído. Mas é aí que vem o resultado da promessa para a tua família. Todas as vezes desse ano de 2025, que você foi prensado, moído, pisado, e alguém disse: agora ele não vai aguentar, agora ela não vai aguentar, agora vai desviar, agora vai parar de pregar. Eu quero dizer, nós estamos aqui, continuamos de pé. Foi tirado de nós o azeite, foi tirado de nós o suco, foi tirado de nós a farinha, e temos pão para alimentar, suco para dar, azeite para ungir. Nós somos o canal de cura para quem está doente, nós somos o canal da alegria para quem está triste, e nós somos o canal do alimento para quem tem fome, porque do nosso jardim tem fruto sim, mas tem muito trabalho, e o resultado é o azeite, é o suco da uva, é o pão, porque todos verão no nosso jardim o resultado do renovo da graça. Quem está comigo, diga aleluia. Dê um aplauso ao Espírito Santo. Se você quer azeite, irmão, vai ter que ter prensa. Não existe azeite sem prensa. Não existe suco de uva sem pisar a uva. Não tem pão se o trigo não for moído. Essa é a promessa bíblica. Na tua casa terá pão, terá azeite, terá vinho. Essa é uma promessa bíblica. Mas você já parou para pensar que para ter isso dentro da tua casa tem que ter guerra? Para ter isso na tua casa tem que ter trabalho? Para ter isso na tua casa tem que ter luta? Nada vem de graça. Por mais que venha pela graça.
se renovando no final de 2025 para nascer o sol da justiça em um 2026 e você ser um homem melhor, uma mulher melhor, dizendo: Senhor, eu tomo posse dessa graça renovadora, eu tomo posse desse renovo e dessa graça que o Senhor me dá. A graça não nos emburrece, a graça não nos enfraquece, a graça não nos deixa desleixado. A graça é uma responsabilidade maior, a graça é uma força maior, a graça é um renovo da parte de Deus. O resultado de tudo isso é a graça se manifestando na minha vida e na sua vida. Renovo e graça não é ausência de lutas ou trabalho, mas que em tudo isso, como filhos, sabemos que não estamos sozinhos. Sabemos que quem nos dá o trigo é o Senhor. Quem nos dá a uva é o Senhor. Quem nos dá a azeitona é o Senhor. Quem nos dá força e sabedoria para fazer tudo isso se transformar em farinha, suco e azeite é o Senhor. Porque o jardim é dele, nós somos dele, e por obediência a ele continuamos trabalhando, por mais que a luta seja grande. Porque ele prometeu para nós aqui na palavra que o nosso trabalho em Cristo não é em vão. Ele não tirou a palavra trabalho aqui. Ele disse: o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Então no Senhor tem trabalho, no Senhor tem luta, mas no Senhor em tudo tem renovo, em tudo tem graça. Em tudo somos renovados, em tudo somos agraciados. Toda pressão é para tirar de nós o melhor. Receba desta graça e desse renovo nessa noite. Toda pressão é para tirar de nós o nosso melhor. Se coloque de pé. Se as pressões da vida não têm tirado coisas boas de você, então eu tenho algo para te dizer nessa noite. Você ainda não é filho. Poxa, pastor. Porque tudo que eu li para vocês aqui, tudo que eu tenho meditado nessa semana sobre esta palavra, me leva a entender que os filhos têm a luta que qualquer ser humano tem. Mas a diferença é que os filhos, quando são exprimidos, sai deles algo de valor. Sai suco, sai azeite, sai farinha. As pessoas que são exprimidas e delas não sai algo de virtude, alguma coisa vai sair. Normalmente é veneno. Porque o joio exprimido não sai trigo. O joio exprimido sai veneno. Qual é a diferença entre o joio e o trigo? Aparentemente, fisicamente, ao olho humano, nenhuma. Quando que eu vou ver a diferença entre o joio e o trigo? Quando você espreme ele. O trigo dá farinha. O joio dá veneno. O joio é vazio. Não tem nada dentro do joio. Ele tem a mesma característica. Eu já vi muitas mensagens sobre joio e trigo. Muitos de invencionistas. Não tem diferença nenhuma. É a mesma planta. São irmãos gêmeos. Tem o mesmo tamanho, a mesma aparência, é tudo igual. O joio tem uma pequena diferença. Ele é mais rígido. O trigo é maleável. Mas de aparência é igual. E quando o produtor arranca ele, e ele coloca um perto do outro, ele vê a diferença, porque um está vazio e o outro está cheio. O trigo tem o que dar. O joio nunca tem o que dar. E quando alguém força o joio, dele, além de não sair nada que presta, sai o sumo, o veneno dele, que se misturar com a farinha, pode envenenar toda uma família. Pode destruir toda uma casa. Você é joio ou você é trigo? Jesus pode espremer você, que de você vai sair virtude? De você vai sair azeite? Vai sair suco? Vai sair trigo? As lutas da vida, as batalhas no teu casamento, com teus filhos, nas tuas finanças, te atraem para Deus ou te afastam? A luz da justiça brilha para você ir até ela ou te faz fugir dela? As tempestades
que você faz? Você corre dela ou faz como um bisão, atravessa ela? Porque quanto mais você vai de frente dela, mais rápido ela acaba. Quem é você nesse tempo de renovo dessa graça? Deus quer renovar a tua fé aqui essa noite. Deus quer renovar a graça dele sobre você aqui esta noite. Deus não quer e não permite que se minta pregando a sua palavra. A graça, irmão, ela é mais valiosa do que você possa imaginar. Mas ela tem um preço alto. E os filhos, que agora, como diz João, agora podemos ser chamados de filhos de Deus. E somos mesmo, ele diz. Temos que entender que por mais que passemos as batalhas, tudo que nos pressiona é para tirar de nós o melhor e não o pior. Esse ano de 2025, eu não sei como ele foi para você. Para mim foi um ano de guerras, batalhas, lutas, ensino. Mas foi bom, porque me ensinou o que fazer e o que não fazer em 2026. Eu orei ao Senhor e tenho pedido a Ele, Senhor, da forma que o Senhor me prensou, usou coisas para me prensar, pessoas para me prensar, saiu azeite de mim, Senhor. Saiu suco de mim, saiu farinha, saiu algo de valor. Porque a uva tem um valor, mas o suco dela tem outro valor. A azeitona tem um valor, mas o azeite de oliva tem outro valor. Um pezinho de trigo tem um valor, mas a farinha tem outro valor. Tudo que impressiona você não é para te matar, é para te renovar, é a graça para tirar aquilo que você tem de valor. Não é para tirar o mal. O mal, ele é arrancado na cruz. Eu, através de Cristo na cruz, passo a viver uma vida que demonstra o meu fruto e, através do meu fruto, o extrato do que tem dentro de mim. Porque uma árvore é conhecida pelo fruto. E o fruto, quando é arrancado e espremido de dentro dele, é que vai sair o suprassumo, a excelência dele. Se você tem dado fruto no reino, parabéns para você. Mas Jesus está pegando o teu fruto e está espremendo. Jesus está espremendo a tua vida, a tua casa, a tua família. Jesus está espremendo a tua saúde. Jesus está espremendo tuas finanças. Como bem disse aqui a Ana Líbia, é o que você profetiza. É o que você declara, é o que você decreta. No final do ano aqui ela diz, nós vamos entregar o azeite da unção. É a oliveira, é a azeitona que foi exprimida, tem um azeite. Eu fui atrás das especiarias bíblicas, oramos aqui na intercessão, estamos orando. E vamos fazer a mistura dos perfumes aromáticos bíblicos com o azeite da oliva bíblico. E vamos entregar aqui no culto da virada. Vamos entregar o azeite conforme a Bíblia diz para nós fazermos. E como ela bem disse, não é apenas algo para você levar para a tua casa, pegar o óleo da unção, vou passar aqui na minha casa, está resolvido meus problemas. Vou passar o óleo da unção na minha cabeça, está resolvido meus problemas. Não, você vai bisuntar a tua casa com óleo, tua cabeça com óleo. Se a tua atitude não mudar, nada muda. O ano vai mudar, 2025 está para acabar, 2026, se a tua atitude não mudar, nada muda. A unção com óleo, ela é bíblica. Manda-se ungir o enfermo, manda declarar. Vou trazer a mensagem, primeiro culto, depois do culto da virada, eu vou pregar sobre a unção e o azeite. Vou trazer uma mensagem só sobre a unção e o azeite. Ensinar sobre o que é e como fazer. Porque você não unge algo que está ali de qualquer maneira. Primeiro você se arrepende, primeiro você se humilha, primeiro você expulsa os demônios, e depois você vai lá e sela, e muda a história, e muda a atitude. Por quê? Porque foi algo prensado, é algo de valor, não é de qualquer jeito. Eu quero dizer para você nessa noite que Jesus tem renovo para a sua vida. E tem graça renovadora. Lutas e batalhas só tira o que você tem de melhor. Que da sua boca, no momento da prensa, não sai palavrão, não sai maldição, não sai, tá vendo? Não adiantou nada agora. Eu sou crente, eu sou fiel, entreguei isso, fiz aquilo. Não. É tudo que o diabo quer isso. Jesus está te prensando, tem que sair o melhor de você, não é o pior. A prensa é para extrair o que você tem de essência. Pede para o Espírito Santo, Senhor, muda a minha essência. Senhor, entra, faz morada dentro de mim. Verdadeiramente não quero ser eu mais quem viva, mas o Senhor que venha viver dentro de mim. E a vida que eu venha a viver agora seja a vida de Cristo em mim. A minha fala seja de Cristo, o meu andar seja de Cristo, o meu deitar seja de Cristo,
o meu levantar seja de Cristo, que eu mude as minhas atitudes. E não é fácil, irmão, não é fácil. Quem está falando para você aqui é um homem cheio de defeitos e dificuldades, que tem que lutar para ser um exemplo, não só para minha casa, mas para todos vocês, para uma multidão que me assiste. Mas ninguém me salva. Apesar de eu viver para ser um exemplo para vocês, vocês não podem me salvar. Porque se no recôndito da minha vida eu não viver quando você não está me vendo, eu estou perdido eternamente. Então eu vivo para a glória daquele que me salvou. E você precisa fazer a mesma coisa. Lute por amor a Cristo, mas também para ser um exemplo para essa geração. Peça ao Senhor, Senhor, me renova. Senhor, renova a sua graça sobre mim. Renova a sua graça sobre a minha casa. Renova a sua graça sobre a minha família. Renova a sua graça sobre a minha mente. Renova a sua graça sobre o meu coração. Renova a tua graça sobre meus lábios. Senhor, não me deixa mais falar do jeito que eu quero. Senhor, não me deixa mais andar e agir do jeito que eu quero. Não me deixa, Senhor, mais praticar as coisas da maneira que eu aprendi lá atrás. Eu não quero ser imitador apenas dos meus pais. Eu quero ser teu imitador, Senhor. É isso que nós precisamos, irmãos. Feche seus olhos. Peça ao Espírito Santo, fale com Ele, diga a Ele, Senhor, eu preciso desse renovo e dessa graça. Senhor, eu preciso ir fechando esse ano com esse renovo de unção, esse renovo de graça, esse renovo da paz, esse renovo da alegria, esse renovo do teu mover, esse renovo do teu agir. Pai, eu não quero murmurar, eu não quero ser reconhecido como aquele que só murmura, como aquele que só fala o que não deve. Eu não quero, Senhor, viver de qualquer jeito, eu não quero viver de qualquer maneira. Abre a tua boca e confessa, porque a Bíblia diz que aquele que confessa, mas aquele que também deixa, será alcançado pela misericórdia. É tempo de confissão e é tempo de abandono, porque o ano está se findando, mas ainda não se findou. O Senhor tem coisas para restituir para você, daquilo que você foi roubado, por maior que tenha sido a batalha, por maior que tenha sido a guerra, por maior que tenha sido a luta. Jardim restituído é lugar de trabalho. O Senhor está restituindo o jardim na tua casa. O Senhor está restituindo o jardim na tua família, o jardim no teu trabalho, o jardim na tua empresa, o jardim nos teus negócios. Mas jardim fala de trabalho, jardim fala de poda, jardim fala de limpeza, jardim fala de cuidado. O Senhor quer que você cuide daquilo que Ele tem te dado. Valorize o que o Senhor tem te entregado. Valorize a tua fé, valorize a tua igreja, valorize a palavra, valorize a tua família, valorize os teus filhos, valorize os teus pais, valorize, profetiza, faça a tua parte, do que depender de você, tenha paz com todos, valorize, profetiza, declare, decrete, porque os filhos da luz somos nós somos os filhos da luz. Os filhos da luz têm diferença, os filhos da luz fazem a diferença, os filhos da luz têm o brilho da glória de Deus. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu oro em unidade com os meus irmãos. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a voz da igreja orando, eu quero ouvir a tua voz clamando. Você não está aqui orando ao irmão que está do seu lado, você está orando a Jesus, o Senhor, o autor e consumador da tua vida, o autor e consumador da tua fé. É tempo de se expor diante dele e pedir: Senhor, eu recebo hoje o renovo e a graça, eu recebo as forças que o Senhor me dá, a alegria que o Senhor me dá, a sabedoria que o Senhor me dá. Eu recebo desta unção, eu recebo desta graça, eu recebo desta alegria, eu recebo destas forças. Pede ao Senhor, pede e Ele vai te dar. Se entregue, se humilhe, confesse. Hoje, Espírito de Deus, eu concordo com a oração dos teus filhos e eu declaro e decreto um novo tempo, uma nova unção, uma nova alegria, um novo tempo, um novo modo de viver. Que tudo aquilo que vem nos prensando, nos pressionando nesses dias, que venha tirar de nós o melhor, venha tirar de nós o melhor, Senhor, que da nossa vida o nosso fruto responda, o nosso fruto dê resposta, o nosso fruto seja resposta para esse mundo, a nossa vida seja resposta para a nossa família, a nossa vida seja
minhas dificuldades, eu coloco diante de Ti as minhas dores, eu coloco diante de Ti os meus problemas, eu coloco diante de Ti a minha falta de perdão, eu coloco diante de Ti tudo aquilo que tem assolado a minha mente, tem assolado o meu coração, tem tentado matar, roubar e destruir a minha vida, mas vai cair por terra hoje, porque eu declaro que eu tenho vida em abundância, a minha casa é uma bênção, a minha família é uma bênção, o meu trabalho é uma bênção, as minhas finanças são uma bênção, a minha saúde física é uma bênção, a minha saúde emocional é uma bênção, a minha saúde espiritual é uma bênção. Profetiza, declara, decreta, porque tudo aquele que se humilha, tudo aquele que se arrepende, como filho de Deus, é restituído, é renovado, a graça te basta, a alegria do Senhor é a tua força, é nele que nós nos renovamos, é nele que nós nos abraçamos, é nele que vem nossas forças, é nele que vem nossa seiva, a seiva que precisamos para viver, para dar os bons frutos, para dar os bons frutos, para dar os bons frutos. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, Senhor. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Olhe ao Espírito Santo. Olhe no nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Repita, profetiza, declare. Em nome de Jesus. É no nome dele que tem todo o poder. Se você entrou aqui cabisbaixo, cansado, desanimado, desistido, deu a impressão que nada deu certo, parece que nada rompeu da maneira que você gostaria, Deus não vai fazer apenas segundo a tua vontade, mas vai fazer segundo a vontade dele. Segundo a vontade dele. A vontade dele é boa, a vontade dele é perfeita, a vontade dele é agradável. É segundo a vontade dele que vai se cumprir. O Senhor vai fazer se cumprir na minha vida e na sua vida a vontade boa, perfeita e agradável dele. É dele que vem a resposta, é dele que vem a vida, é dele que vem a saúde, é dele que vem a paz, é dele que vem o renovo da graça, o renovo da graça, o renovo da graça. Que o Senhor renove as tuas forças hoje, que o Senhor renove a tua fé hoje, que o Senhor renove a tua alegria hoje, que o Senhor renove a tua paz hoje, que o Senhor te renove, que o Senhor te renove, que o Senhor te renove, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero agora que você saia do teu lugar e procure uma pessoa para você orar junto. Procure uma pessoa para você orar junto. Procure uma pessoa para que você vá orar por esta pessoa e esta pessoa vai orar por você. Procure uma pessoa, saia do seu lugar e procure ela. Está em casal, pode orar o casal, não tem problema. Se não tiver um casal, mulher, ore com mulher. E homem, ore com homem. Os jovens, ore um jovem pelo outro. Se sobrar aí alguém, ore em três. Mas não deixe ninguém sozinho. Ninguém sozinho. Todo mundo, pelo menos uma dupla. É tempo de renovo. É tempo de renovo da graça. Põe a mão sobre esse ombro desse irmão, dessa irmã aí. Abrace ele, abrace ela. Diga para ele, para ela, diga, eu vou orar por você. Olha para essa pessoa, diga, eu vou orar por você. E eu vou orar com você. Porque eu profetizo que venha o renovo da graça sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Comece a orar por esse irmão, orando pelo outro. Comece a profetizar, comece a declarar aquilo que você gostaria que acontecesse na sua vida. Ore pela vida desse irmão, dessa irmã que está aí. Comece a declarar sobre ela toda sorte de bênçãos, milagres, sinais, prodígios da parte de Deus, cura divina, cura física, cura emocional, cura espiritual, restauração familiar. Você terá uma casa abençoada, um casamento abençoado, uma família abençoada. Você terá filhos abençoados, as tuas finanças serão uma bênção, a tua casa será uma bênção, a tua empresa será uma bênção, os teus negócios serão uma bênção.
decretar, comece a profetizar os teus sonhos, os teus planos, comece a declarar sobre ela aquilo que você gostaria de receber na sua vida, comece a declarar sobre a vida do teu irmão, porque tudo aquilo que você semeia, você colhe, tudo aquilo que você planta, você colhe. Plante palavras de bênção, plante palavras de paz, plante palavras de perdão, plante palavras de alegria, plante palavras de graça, plante palavras de poder, de fogo, da glória de Deus. Eu abençoo teu destino, tua identidade, meu irmão, minha irmã. Eu abençoo a tua entrada e a tua saída. Eu abençoo teu deitar e teu levantar. Eu abençoo a tua casa. Eu abençoo as tuas obras, as obras das tuas mãos. Eu abençoo teu corpo físico. Eu declaro saúde, 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 saúde física, bênçãos repetidas, a paz do Senhor, a alegria do Senhor, a glória de Deus sobre você. Eu abençoo você no alto da cabeça, a planta dos teus pés. Eu declaro um novo tempo sobre você, sobre o teu intelecto, sobre as tuas emoções. Eu abençoo a tua vida. Eu declaro que a partir de hoje, toda enfermidade, toda doença, saia por terra e saia agora, em nome de Jesus. Eu te abençoo com a cura, eu te abençoo com cura, eu te abençoo com cura, com libertação, com restauração. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida a vitória. Receba das bênçãos do Senhor, da paz do Senhor, da alegria do Senhor, porque essa alegria é que te fortalece. A alegria do Senhor, ela é a tua força, é dela que você precisa. A alegria que o mundo não pode te dar, que as coisas não podem te dar, o Senhor pode te dar. Ele te dá alegria, Ele te dá graça, Ele renova a tua fé, Ele renova as tuas forças. Eu te abençoo em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Receba desta unção, receba desta graça, receba deste renovo. A glória ao Senhor, a glória a Ele, a glória, a glória, a glória, a glória, a glória, a glória. Ei, cantará na sua e orai, levanta as suas mãos e a glória, a glória, a glória, a glória. Aleluia. Ei, Senhor. Aleluia. Você pode dar um aplauso ao Espírito Santo. Você pode agradecer ao Senhor pelo renovo da fé, o renovo da graça, o renovo da alegria, o renovo das forças. Aleluia. Diga comigo, o Senhor me renovou. E a minha vida não pode ser mais a mesma. Nós precisamos pedir deste renovo dessa graça, irmãos. Todo dia. Todo dia. Nossa casa precisa do renovo. Nossa família precisa do renovo. Nosso trabalho precisa do renovo. Até para tirar férias você precisa do renovo, porque não basta estar de férias. Se você estiver de férias oprimido, de que adianta? Você precisa estar de férias e renovado. Ou talvez você não está de férias e está aí oprimido, dizendo, todo mundo está de férias. Não é todo mundo. Receba do renovo de Deus. Talvez esses dias você está olhando muito celular demais. Está vendo as pessoas lá numa praia, numa chácara, numa piscina, e está dizendo, todo mundo. Para. Você está mentindo quando você fala isso. Não é todo mundo. É um momento. E você tem que orar para aquela pessoa falar, glória a Deus, vá mesmo. Porque vai chegar um momento que você também vai poder estar. E se você puder estar e não está desejando ir, repreenda também, vá. Porque esse espírito de opressão quer que você fique aí, morto, destruído. Não. Aproveite a vida que Deus te deu. É renovação do jardim. No jardim tem trabalho? Como eu preguei aqui hoje, tem sim ou não? Mas tem alegria?
Tem restituição, tem presente, tem a graça de Deus? Tem. Jardim dá trabalho, mas jardim dá delícia também. Então que você não deixe morrer os teus sonhos. Não deixe morrer os teus planos. Vire esse ano com excelência. Amanhã nós temos culto. Depois da manhã nós temos culto. Dia 31 tem um culto da virada. Você pode estar aqui? Vem. Se você pode, vem. Tem mais de Deus. Cada palavra é uma ferramenta nova para ajustar os parafusos da nossa vida. Deus está fazendo coisas grandes nesses dias. E eu sei que você pode trazer mais alguém com você. Mais vidas, mais famílias para estar aqui. Porque eu sei que o fechamento de 2025 será melhor do que o último ano que você passou, e o nascimento de 2026 será muito mais extraordinário do que foi 2025. Mas só depende de você se render totalmente a Jesus. Então é tempo de se render a Cristo e viver o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. Amém? Quem crê e recebe aí, diga: eu recebo. Diga: eu tomo posse da renovação de Deus e da sua graça sobre mim, sobre a minha casa e sobre toda a minha família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Faça assim com as suas mãos. Quero te abençoar para você e para a tua casa. Lembrando, nós temos, hoje está sendo vendido cachorro quente. Se você quer levar o cachorro quente você comer na sua casa, tem um cachorrinho lindo ali para você, né? Mas esse é para você comer, tá bom? Adquira o cachorrinho ali, leva para a tua casa na bênção do Senhor, se alimente e nos ajude para um final de ano abençoado, para a gente concluir tudo que a gente tem que pagar aqui para o final de ano, ajustar a casa de Deus e ficar com o coração em paz. Então nos ajude. Se você não preencheu os teus pedidos do projeto de vida, pegue antes da saída. Se você não vai vir amanhã, não vai vir depois, já preencha agora, deixa aqui a folhinha em branco, coloque no envelope. Se você quer fazer oferta, faça. Se não quer, entregue o pedido, mas não perca essa oportunidade. Faça o teu pedido, preencha com excelência, faça tudo mediante a direção que Deus está te dando. Amém? Glória a Deus. Que o grande amor de Deus e o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do nosso querido amigo Espírito Santo esteja hoje e sempre sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre toda a tua família, renovando da graça do Senhor sobre vocês, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê um aplauso ao Espírito Santo. Não saia sem cumprimentar os seus irmãos. Temos aqui os nossos visitantes. Venha dar um abraço nessa galera bonita.